Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória do grande São Gregório Papa, apelidado por sua grandeza de São Gregório Magno. Bom, São Gregório é para nós um exemplo fulgurante de como uma pessoa dedicada à vida de oração e à vida contemplativa é verdadeiramente, necessariamente, também um bom pastor. Mas não o inverso. Deixa eu explicar. Veja só, muita gente se ilude falando que a vida contemplativa e a vida pastoral é tudo a mesma coisa, a ordem dos tratores não altera o tombar da terra, né? Mas não é a mesma coisa, não. Por quê? Porque se você tem uma vida contemplativa, como São Gregório Magno, que foi monge, que se debruçou sobre a palavra de Deus, se deixou iluminar e transformar pela palavra de Deus, então esta pessoa que se deixou modificar interiormente pela graça, quando ela, querendo ou não querendo, é trazida para o pastoreio das ovelhas, trata-se então de um pastor fantástico. Sim, mas o inverso já não é verdadeiro. Uma pessoa que se entrega ao pastoreio, mas não tem vida interior, não vai passar de uma Marta agitada. Porque sem mim, diz nosso Senhor Jesus Cristo, nada podeis fazer. A vida de São Gregório Magno é exemplar. Em primeiro lugar, Gregório decidiu ser monge. Decidiu se dedicar a Deus. E na sua dedicação de estudos, de oração, etc., o Papa pediu que ele fosse apocrisário, ou seja, uma espécie de núncio apostólico lá em Constantinopla, que na época era a sede do Império. Ele, então, como embaixador lá em Constantinopla, teve tempo para ler os escritos antigos, meditar, conhecer profundamente, saber verdadeiramente a palavra de Deus, e ali ele foi sendo transformado espiritualmente. Em Roma, ele iniciou uma comunidade monástica, no Célio, e ali ele verdadeiramente queria se dedicar o resto dos seus dias a Nosso Senhor. Mas as necessidades da cidade de Roma, que estava sendo dizimada, seja de fora para dentro como de dentro para fora, as necessidades levaram Gregório ao pastoreio. Ou seja, Roma era uma cidade invadida pelos bárbaros, de fora para dentro. Era uma cidade dizimada pela peste, de dentro para fora. E não somente isso, a moral, os costumes, a ignorância das pessoas. Lembrem-se que nós estamos aqui entrando na Idade Média, num tempo em que o início da Idade Média foi de verdadeira tragédia e catástrofe para a Igreja, no sentido de que perdemos aquele substrato civilizacional que o Império Romano colocava onde a Igreja ia semeando. Era um tempo de barbárie. E, no entanto, Gregório Magno vai de encontro às necessidades do povo. Tornou-se um pastor fantástico. Nós podemos dizer, literalmente, que ele foi salvador da cidade de Roma em várias ocasiões durante a sua vida, mas não somente da cidade. Foi salvador de muitas pessoas, muitas almas naquela cidade de Roma e no mundo inteiro, principalmente com os seus escritos, como um grande mestre espiritual. Seus comentários às Sagradas Escrituras, ao livro de Jó, ficou tão famoso. A sua regra pastoral, que foi um luzeiro para toda a Idade Média e ainda é hoje. Gregório Magno é um farol na sua doutrina, mas uma doutrina que brota da contemplação, como um homem que contemplou e transmitiu aos outros. Como bons e santos contemplativos se tornam bons e santos pastores, é o segredo
de todos os santos pastores. Agora, nós, que nos achamos mais sábios e melhores do que eles, queremos fazer o inverso. Queremos ser primeiro Martas agitadas e achamos que com isso vamos salvar muita gente. Na verdade, estamos colocando em perigo a nossa alma e a dos outros. Que São Gregório Magno nos ilumine e reze por nós no céu. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.